Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus e hoje eu estou aqui com o Nicolau para apresentar um pouco do nosso trabalho que a gente fez na disciplina de projeto de software de engenharia. Então, basicamente, o nosso software ele é um software voltado para geofísica e para petrofísica. A gente fez esse trabalho também em parceria com o professor Fernando Moraes, que deu um pouco aí da base teórica para a gente poder trabalhar em cima desse software. Então, basicamente, a gente desenvolveu uma calculadora de propriedades poroelásticas, que a aplicação na indústria prática seria aí para calcular um pouco das propriedades elásticas mesmo, a propriedade de cisalhamento. Então, a gente vai falar um pouco do que a gente fez, da nossa motivação e também da fundamentação teórica aí das equações. Eu estou aqui com o Nicolau, que desenvolveu esse projeto comigo, e ele vai se apresentar e falar um pouco aí também das equações que a gente usou. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Então, como o próprio Matheus falou, é fundamental na nossa indústria a gente conseguir determinar todas as propriedades elásticas da nossa formação. Só que isso é um pouco complicado, né? E a gente usou basicamente o modelo de Voigt-Royce-Hill, que ele calcula as médias aritméticas das frações mineralógicas, né? Que está no livro do McFo, o Physics Handbook. Então, a gente pegou todo esse modelo aqui, a gente implementou ele em C++ para o nosso software conseguir fazer os cálculos. Exatamente. Fundamental isso para a nossa indústria. E aí, seguindo um pouco também, após as equações, a gente fez aí os diagramas do ML, que a gente vê muito lá na primeira disciplina do professor Bueno, Introdução ao Projeto de Engenharia. E, inicialmente, a gente fez um diagrama de caso de uso geral para ilustrar aí a interação do usuário com o software. Então, ali o usuário ele vai criar uma amostra, mas essa amostra ela vai ser tratada no equipamento de DRX, vai fazer essa caracterização mineralógica. Então, o petrofísico, o geofísico que esteja trabalhando ali com o sistema, ele vai ter esses dados. Então, ele vai carregar esses arquivos dentro do nosso software e o nosso software, o nosso programa vai gerar os plots, os gráficos relacionados a isso, e a partir daí, o petrofísico ou o geofísico, o engenheiro que esteja trabalhando, ele vai conseguir montar o seu relatório, de maneira aí assertiva, baseado nesses cálculos que o nosso programa está fazendo, Nico? É exatamente isso, Matheus. Indo agora para o nosso diagrama de classes, a gente pode achar um pouco besteira às vezes, fazer esse tipo de coisa, mas é fundamental em qualquer projeto de engenharia para que a equipe de engenheiros consiga se manter bem organizada, e muitas vezes a gente se perde no foco. Quais são os nossos objetivos principais, Então, essas daqui é basicamente todas as nossas classes, Vocês podem ver que todas elas estão ligadas no C-Simulador, que seria ali a nossa classe principal, Agora nós só vamos dar uma pincelada rápida, porque até pra gente não se estender muito no vídeo, Matheus? Com certeza. Isso. Indo um pouco agora também para o diagrama de sequência, Ele ilustra aí um pouco da interação dos processos, dentro do Exatamente. programa. Então, ali a gente pode ver que o usuário ele vai carregar um arquivo, e aí depois o controlador, o input, ele vai armazenar esse input, vai passar ali para uma outra entidade que vai ler esses dados, e aí a partir daí os processos vão seguindo até que o cálculo todo está feito e ele retorna para o usuário com o resultado, com o plot, e Exatamente. aí o usuário ele fica mais fácil a tomada de decisão e os processos ali dentro da empresa, dentro da gerência dele para trabalhar com esses dados. E dando continuidade aí também, o Nico já deixou no ponto aí pra gente não se o estender nosso muito código também, então vamos, o que você acha, Matheus, da gente mostrar um pouquinho aqui de forma rápida como que o nosso código funciona? Sim. Aqui eu já abri no próprio diretório aqui do nosso projeto, e aqui eu vou compilar. Todo esse processo de compilação ele está no nosso manual para todos os sistemas operacionais. Exatamente. Então o Nico já compilou ele, está Legal. usando Windows. Aqui ele compilou, gerou nosso executável, beleza. Exato. Abrimos ele aqui. Vamos dar uma ampliada para vocês verem melhor. Vamos carregar uma série de amostras aqui para eles verem? Isso, a gente tem um arquivo de exemplo no GitHub. O Nico vai fazer o upload Exatamente. desse arquivo aí no Aqui, nosso ó, software. teste. Então a gente Precisa colocou colocar o caminho, algumas Matheus? amostras, exato. Você coloca o caminho e o software vai fazer essa leitura. Ele já deu aí um panorama geral, mas o Nico vai apertar Aqui, ó. Vai apertar no menu aí pra gente ver o resumo dessas amostras lado a lado. Tá aqui o resumo, ele já faz o cálculo, aqui todos os cálculos de compressibilidade e cisalhamento. Exatamente. E a gente pode gerar uma série de gráficos aqui. Vamos só dar um exemplo rápido aqui para eles, Matheus? Isso. Gerando aqui os gráficos de profundidade e porosidade pelos módulos de compressibilidade. Vão ser 4 gráficos, Então, exatamente. Todos aqui no Gnuplot, que é uma das ferramentas que o usuário precisa ter instalado na própria máquina. Exatamente. Por o nosso código ser um código aberto, o Gnuplot ele conversa bem com o nosso código, então não tem problema nenhum, o programa está rodando liso, muito bem, por ser um programa de código aberto com outro também de código aberto. Então, a interface é muito amigável, muito fluida, então... Exatamente. Tá aí o teste rodado. Eu vou só pedir pro Nico abrir no VS Code, só pra gente mostrar pro pessoal um panorama rápido do nosso código. A gente vai fazer outro vídeo mais detalhado, Sim. Mas a estrutura do nosso código tá como segue aí. Basicamente, os nossos pontos CPP aqui estão no source,
e O ponto os H nossos não ponto include. H que tu não include. Exato. Né? Ele tá no nosso diretório, como o Matheus falou, lá do Git, código aberto, então quem quiser Exatamente. pode ir lá. No mais é isso, pessoal. A gente vai se ver no próximo vídeo aí com mais detalhe, com um detalhamento maior do nosso código e do que a gente fez. E é sempre bom lembrar que o código é um código aberto, como o Nico falou, tá no GitHub. Quem quiser dar continuidade, aprimorar alguma funcionalidade, super bem-vindo. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo. Um abraço.